Seja muito bem-vindo ao nosso quadro. Vamos saber mais, vamos falar sobre a saúde da mulher, para que você se sinta bem, para que você extraia o melhor dessa vida através dos seus hábitos, do seu estilo de vida, através do seu corpo, que o seu humor possa voltar, mulher, para que você tenha mais facilidade para perder peso ou manter peso. E para isso a gente precisa conhecer o que nós estamos trazendo aqui, para você ter autoconhecimento biológico, para você aprender a se fazer bem, entender o que está em desequilíbrio dentro de você e, consequentemente, ficar mais fácil fora. Então, eu espero que você goste desse conteúdo e para você, parceiros dessas mulheres, para que você tenha o melhor da sua esposa, né, da sua amiga, da sua confidente, para que os seus filhos tenham uma melhor mãe e para que o trabalho tenha uma melhor parceira, para que você possa colocar todas as suas habilidades aí na vida de uma forma mais saudável. Combinado? Para isso a gente tem que ter conhecimento para você conseguir se ajudar. Vamos juntas então? Se inscreva, compartilhe, dá o seu like, eu quero conhecer você, porque cada caso é um caso, mas com isso aqui vocês vão ver como é fácil você conseguir se fazer cada vez melhor e trazer mais bem-estar dentro da sua agenda, ok? Vamos juntas. Nós vamos falar sobre o nosso título, que é Você Mais Calma. Esse é o nosso título de hoje e vocês vão entender porque que é um desafio imenso, enorme ser mulher muitas das vezes e não precisa ser assim. Então, para isso vem o conhecimento. Então, o Você Mais Calma, você vai entender por que você não está conseguindo, muitas das vezes, ter uma tolerância para se manter calma. Além dos vídeos anteriores que a gente conversou sobre vitaminas, inflamação, hormônios, aqui tem uma parte ainda mais complementar do desafio de ser mulher, no sentido dos cosméticos, no sentido do que agride o nosso corpo, do que não faz a gente ficar calma. Então não é só uma questão hormonal, é uma questão também de hábitos, estilo de vida, o que você coloca na sua pele, o que você come, o que você pensa, o que você sente, o que você anda fazendo com você. Combinado? Nós temos outras opções melhores para a nossa saúde, para que a gente possa manter um equilíbrio, uma vida gostosa. Vamos juntas! Então, você mais calma, a gente vai começar pelos disruptor endócrino. Você já ouviu falar dessa palavra? Disruptor endócrino? Ele faz uma disrupção. O que acontece? Onde estão esses disruptores endócrinos? Eles causam desequilíbrio hormonal. Onde falar onde eles estão? Eles causam um desequilíbrio hormonal e quando a gente tem um desequilíbrio hormonal, a gente vai ter uma cascata de informações químicas dentro do nosso corpo. Lembra que nós somos conexões. A gente não tem conexão com a família, com os amigos, enfim, né, dentro da nossa vida social, nós temos também essas conexões dentro de nós e uma parte dessas conexões depende da outra, tá? Então, os disruptores endócrinos, eles causam esse desequilíbrio hormonal. Você não fica bem, tá? E a gente entra em contato com eles todos os dias, é isso que eu quero que você entenda. E você não sabe. E você não sabe como é que ele todo dia afeta, por exemplo, o seu humor, o seu peso, dá mais chance para você ter câncer de mama, câncer de ovário. Então, e é algo que você está alimentando todos os dias sem ter esse conhecimento. Então, bora lá. Então, os disruptores endócrinos, eles estão nos cosméticos, tá? Mas não só nos cosméticos, a gente vai montar mais a lista aqui, falar de toda a lista para vocês. E eles afetam especialmente o nosso sistema imune. Então, se nós derrubamos esse sistema imune, nós não estamos fortes para poder se defender das ameaças externas, do que a gente come, do ar, da água, enfim, de viver, combinado? Então a gente tem um desafio de viver, esse desafio de viver bem. Então, todo santo dia você vai lá, você não ajuda a sua parte endócrina é dentro, ok? Com cosméticos. Então, plásticos, sabonetes, cremes dentais. Sabe aquele filme em plástico que a gente fecha os nossos tupperwares, nossos potes de cozinha? Tudo que tem plástico, se você aquece esse plástico no micro-ondas, esse pote que você guardou e se você não troca por vidro, fica no plástico. Então, tudo isso, gente, perfume, maquiagem, sabe essas coisas assim que nós não gostamos? Esmalte, tintura, porque tudo vai para a corrente sanguínea, né? Então, quando a gente
usa tudo isso, a gente tá baixando o nosso sistema de defesa, tá? E com isso a gente fica mais suscetível a doenças. Então você fala assim para mim, nossa, mas então eu não vou usar mais nada? O que eu vou fazer com tudo isso, né? Tem uma necessidade de tudo isso. A gente recomenda você para os mais naturais. Tudo que é mais natural, claro que tem as suas exceções, podem causar mal ao número de pessoas, mas ele, para a maioria das pessoas, é uma melhor escolha. Por quê? Porque não tem toda essa parte química da indústria, gente, que prejudica a nossa saúde, tá? Então, essa parte que você tem, você deve observar e fazer trocas saudáveis e ir para o mais natural. E para o mais natural, como eu falei, o pote de plástico trocar por o pote de vidro. Ah, mas economicamente é mais caro, mas a longo prazo sai mais barato. É isso que a gente quer dizer. Uma dica que a gente dá muito aqui é o perfume. O perfume, gente, você não passa na sua pele, você passa na roupa. Aí 50% já é menos absorvido por você. Tá? Então, é uma troca interessante e vá para perfumes mais saudáveis, ok? Tudo isso, o que está acontecendo aqui, gente? Você está se expondo a situações de risco e essas situações de riscos não são bem-vindas ao nosso corpo. Se a gente ama a nossa vida, a gente cuida do nosso corpo. E aqui a gente vai trazer sempre formas mais benéficas a você, tá? Você, mulher, com o seu poder de influenciar os seus filhos, o seu marido, a sociedade, o seu trabalho, comece com você que seja uma multiplicadora dessa mensagem, tá? Então, com tudo isso que nós vamos consumindo, inalando, colocando no nosso corpo, entrando em contato, tá? O que vai acontecer? Os materiais de limpeza também, muito detergente, sabe, gente? É horrível para nossa saúde. Então, a gente tem que minimizar isso ao máximo. Então, o que a gente precisa entender é que tudo isso tem, muitas das vezes, metais que são tóxicos, conhecidos como metais pesados, que pesam no nosso organismo. A gente não consegue digerir eles. Quem são? Chumbo, mercúrio, alumínio, já ouviu falar deles? Arsênio e por aí vai. Então a gente fica com aquele embrulho, aquele embrólio dentro da gente, e isso vai causando deficiências nessas comunicações e nessa funcionalidade do nosso corpo. Aqui a gente está passando de uma forma para você entender. Então a gente tem que ir para situações mais naturais, como a gente já está dizendo aqui, a gente oferta isso também através de algumas marcas, quando a nossa, como outros fornecedores, que possam ajudar você a fazer um detox no seu corpo, que a gente possa usar pasta de dente sem flúor, sem petróleo, sem parabenos, questões de cabelo, shampoo, condicionador. Então essas trocas são importantes você fazer todos os dias, porque escovar os dentes nós escovamos todos os dias, então todos os dias nós devemos olhar para o nosso bem-estar. É isso que você precisa entender, a potencialidade, a força dessa ação, e para isso você vai ter que olhar para o que você está comprando, então só compra aquilo que for benéfico a você. E entenda como tudo isso acontece aqui. Então, olha que legal, quando a gente tem o disruptor endócrino, através desses produtos e dessas escolhas que nós fazemos de continuar consumindo isso no nosso dia a dia, a gente vai manter ocupado o nosso sistema imune, que deveria proteger a gente vai derrubando ele. Em vez de ele estar trabalhando para os nossos hormônios, para as nossas vitaminas e os nossos minerais, lembra das conexões? Ele está trabalhando de uma forma errada, para esse disruptor endócrino, tá? Então, ele vai ter uma resposta. Você consumiu tudo isso, ele vai ter uma ação no seu corpo, ele não consegue digerir esse corpo que é muito pesado, é tóxico, é veneno para dentro de você, e em vez de ele estar fazendo as funções vitais, ele está se ocupando em tentar manter você minimamente equilibrada, que não vai conseguir a longo prazo, e essas respostas, através desses receptores, né, hormonais, o que vai acontecer? Ele vai dar uma resposta errada para a tua célula. E quando ele faz isso, você adoece com mais facilidade. Então, tem a incidência de pessoas não conseguindo emagrecer, não conseguindo dormir, muito irritada, homens e mulheres, gente. Um dos motivos é esse daqui, todo dia você está se intoxicando e você não sabe. A sua dieta, lembra da sua dieta? Tudo isso influencia, mas não só isso. Vocês vão ver que não é só isso. Então, para você ficar mais calma, vai ficar realmente difícil. Como é que tá aí? Responde aqui pra gente. Como é que você tá se sentindo hoje? Você
está mais irritada, fora uma questão hormonal das nossas fases de vida, tá? Você precisa entender que você tem que contribuir com você e não ajudar a destruir você. Um ponto importante aí de atenção para você entender. Então, tudo que faz a nossa vida ser mais fácil, pote plástico, põe lá o alumínio, põe lá o plástico em cima para fechar o pote, não deixa mais fácil? Deixa mais fácil, o salgadinho, não é? Tudo isso daqui tem um nível de toxicidade, veneno para dentro de você, fora os agrotóxicos, os pesticidas, nas verduras, legumes e frutas, né? Então, como que a gente vai fazer para ajudar esse corpo? Limpando. Então, a gente tá aprendendo, você tá agora limpando um monte de informação também, né? Que colocam aí dentro dessa indústria todos os dias no nosso cérebro, achando que você tem que, e você não tem que. Você tem que realmente limpar o seu corpo. Limpar o seu corpo de toda essa toxicidade. Você começa a fazer essa limpeza no primeiro momento com o que você já tem aí, com as suas escolhas do supermercado, suas escolhas dos cosméticos e perfumarias e na sua cozinha. Combinado? E a gente não tá falando ainda de tecido de algodão, que é bem-vindo, né? Você não tá colocando poliéster microplástico em contato com a sua pele, tem uma frequência mais baixa, o linho e o algodão tem uma frequência mais alta, que deixa você mais alegre, você feliz, mais próspera, abundante na vida. Então, a vida é essa conexão, a gente vai trazendo aqui para vocês. Então, a gente vai perdendo a nossa energia, a gente não quer mais viver, a gente está de direção oposta da vida. A gente tem que estar aqui, presente, bem. Para quê? Para que a gente possa curtir todos os nossos momentos e nossas fases de vida inteiramente, tá? E as pessoas hoje estão muito jovens, estão com uma frequência muito baixa e também com esse estímulo de morte muito grande. Por quê? Estão envenenadas. Então a gente precisa limpar esse corpo. Quem faz atendimento com a gente já conhece que a gente tem todo um protocolo de limpeza corporal para a gente ajudar esse corpo a responder, porque a partir do momento que você tira tudo isso de você ou minimiza, esse corpo ele responde, ele tem uma herança, uma inteligência ancestral que a gente tem que usar, né? A gente tem que validar e reconhecer todos os esforços feitos anteriormente por quem veio antes da gente. A gente faz aqui toda essa conexão integrada para vocês de saúde, porque nós somos tudo isso, mesmo você não conhecendo antes ou não querendo olhar. Comece a olhar, você vai ver a diferença na sua vida, e porque a gente vê isso há muitos anos aqui com os nossos alunos. A gente vê a mudança que eles conseguem realizar dentro da vida deles. Eles vão enchendo o potinho de alto amor cada vez mais. Então, por que tá difícil, além disso tudo que a gente trouxe, dessa parte celular tá trabalhando de forma errada, porque ela tá ocupada com o que ela não deveria estar? O que acontece? A gente tem a parte sistêmica dos hormônios. Vocês já ouviram falar da predominância estrogênica, a gente fala muito dela aqui, porque é uma realidade dentro do cenário feminino. As mulheres estão com mais estrogênio do que progesterona nesse corpo. Isso tem uma consequência e é por causa do contato. Um dos motivos principalmente é por causa do contato com esses produtos. Olha a importância de a gente ter essa informação. Então, na primeira fase, por exemplo, de uma mulher, quando ela está ali após os seus 40, 45, 47 anos, depois no próximo vídeo vocês podem prestar atenção lá, visualizar de como tudo isso acontece, que eu falo de uma forma mais específica. A primeira fase que a gente tem a perda da mulher no climatério, né, na perimenopausa, a primeira fase é a queda da progesterona, só que a gente está antecipando isso, assim como está antecipando a menarca, a primeira menstruação das mulheres, né? Por quê? Pelo que come, gente, pelos estímulos audiovisuais que nós temos também e pela alimentação, produtos processados e industrializados, todo dia aquela microdose que vai acabando com a tua vida, não deixa esse ciclo natural ser natural. Então, nós estamos interferindo muito nessa questão do nosso desenvolvimento humano e isso tem um preço e o preço é caro. Então, a gente tem uma queda hormonal já natural lá para a última fase da vida de progesterona, a gente está antecipando. E a progesterona, ela é o que, gente? Ela age na parte sistêmica do corpo. Então, ela atua no nosso pensamento, no nosso humor, no nosso... se a gente está com ela baixa, o ganho de peso, se ela está com ela baixa, o humor não tem uma regularidade, não tem uma estabilidade de humor, fica irritada, oscila muito, é o seu caso?
ela tem uma contribuição na parte imune, na parte óssea, né? O que mais que ela tem? Ela tem uma contribuição na parte de oxigenação do nosso corpo e na regulação, gente, do nosso estresse. E ela está intimamente ligada com o nosso sistema nervoso autônomo parasimpático. O parasimpático é o que faz você ficar calma. Chegamos no nosso título de hoje, você mais calma. Para você ficar mais calma, você precisa da progesterona em níveis adequados, saudáveis dentro de você. Quando você vai lá no médico, você pode pedir o exame chamado estrona, tá? Quando ele tá muito alto esse estrona, é porque tá com muito estradiol, o estrogênio dentro de você, tá? E aí, o estradiol, ele é produzido pelos ovários, chega na perimenopausa, já lá na segunda fase, já não vai ter mais, na primeira fase, a produção, vai ter a queda da produção da progesterona, na segunda fase, a queda do estradiol, e na terceira fase, que é a testosterona, que você vai ver visualmente no corpo, né? As mudanças do envelhecimento, dessa longevidade, ok? E essa parte, gente, então a progesterona, ela protege a mulher. Ela não é só o hormônio da gestação, da fertilidade. Ela é um hormônio feminino, tá? Então nós precisamos dela no nível adequado. Então você vai lá e pede e vê o nível do estrogênio e o nível da progesterona, às vezes muito estrogênio e baixa progesterona, tá? E aí você tá aqui, ó, todo dia alimentando essa predominância estrogênica sem você saber. Sabonetes, desodorantes, gente, tudo que deixa a gente bonita, ou que limpa, ou que deixa a vida muito prática, tá acabando com a gente. E nós somos muito valiosas, nós seres humanos, pra gente, né, se estragar dessa maneira, ok? Então nós precisamos olhar para tudo isso. Tudo isso causa o quê, gente? Causa aumento de peso, mais chances de câncer, sistema imune vai lá pro pé, a gente aumenta mais infecções, porque esse corpo, né, não consegue se defender. E falamos da importância da limpeza, falamos aqui um pouquinho da progesterona e tudo que ela age, essas fases da mulher, da vida de uma mulher. E aqui eu queria só ressaltar da importância de a gente tirar esse glúten. Hoje a gente tem bastante farinhas mix sem glúten, mas lembrando que ele é um carboidrato, então ele também não é muito bem-vindo, porque vai desencadear também uma série de respostas inflamatórias no nosso corpo. A mesma coisa com o leite. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente come um queijo, ele tem muito bicho, principalmente o queijo branco, ele tem muito bicho, né? Só pra você ter uma ideia, é algo que não vale a pena se expor. Eu adoro queijo, eu não sei se você gosta, mas se puder ingestar menos, melhor, o ideal seria nada, tá? Essa é a grande verdade. Nem tudo que tem um paladar, né, algo palatável bom, é algo benéfico para nossa saúde. E a indústria alimentícia, ela vai colocar algo mais gordura, algo mais açucarado, para que você possa viciar o seu cérebro, o seu corpo nessa questão gustativa, para que você não queira outros alimentos, achando que os outros amargos, por exemplo, não são bons, e esses são, e essa troca não vale a pena, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Então reduza realmente isso na sua vida e sinta a melhora em você. Você mora dentro do seu corpo. Para você ter uma ideia, o leite A tem mais de 40 mil bichinhos. Então vale a pena. O B, mais que o dobro, mais que 80. E o C, mais ainda, é triplo. Então, realmente, você é o que você escolhe pensar, sentir, agir, e o que você também compra, tá? Olha o seu cartão de crédito lá, olha para a tua vida e comece a mudar ela através dos seus hábitos. Aqui, uma dica super fácil, além dessas trocas, além desse conhecimento, para a gente ter mais energia, porque tudo isso afeta muito a nossa energia, tá? Como que um jeito fácil que a gente pode ajudar esse corpo para ele ter mais energia? Com os pés. Aqui na nossa mentoria, a gente tem várias mentorias, mas aqui, dentre uma das mentorias que nós temos, que é as emoções saudáveis, né? A gente faz todo um trabalho corporal para te dar mais energia, né? E nós trabalhamos muito com os pés. Os pés é a nossa base de vida, cada parte do corpo tem o seu significado. E os pés, quando você anda descalço, lá no finalzinho da tarde, à noite, após um dia longo aí,
em que a energia já está mais baixa, você quer revitalizar esse corpo, fique descalço. Se você puder colocar esses pés na grama, melhor ainda, para você restabelecer essa energia. Tem vários estudos que mostram que quando você, principalmente pé esquerdo, quando você está descalço, você ajuda toda a parte cardíaca dos pés, você conecta com o coração, que é a nossa base, uma das bases de vida, junto com esse cérebro, põe e você libera essa energia com esse hábito de andar descalço. E se você tiver esse cuidado de estar perto da natureza, com o pé na grama, melhor ainda. Tudo bem? Então, é uma forma de a gente eliminar, mais uma forma saudável de você eliminar toxinas. Nós somos um sistema de troca. É isso que vocês precisam entender. Você saber com que você está trocando. Então, se você quer mais vida, mais energia, é isso que você vai fazer com você. Combinado? Valeu esse conteúdo? Tá gostando? Fala pra gente o que vocês gostariam de conhecer mais aqui que a gente traz. Na verdade, a gente está fazendo o nosso universo para o seu universo. Vem com a gente.